Não tá aparecendo tela para mim. Bom dia a todos aí. Tá aparecendo a apresentação? Bom dia. Daqui tá Tá aparecendo. aparecendo, tá de boa. Quem tiver com dificuldade, com a atualização do Google Meet, você precisa fixar para ficar grande aí. Não sei se entenderam, se alguém quiser explicar melhor. Bom, a aula de hoje, então, é sobre comunicação na engenharia, né? E nós vamos começar pelas chamadas. Acauã. Alexandre. Presente. Ana Clara. Presente. Azaf. Presente. Augusto. Presente. Bruno. O outro Bruno Gonçalves. Carlos Eduardo. No chat ele está sem áudio. Carlos Luiz. Presente. Davi. Presente, professor. Décio. Presente. Eduarda. Presente. Edivaldo também está aí. Érica. Flávio. Presente. Gilbert. Presente. Gregory. Presente. Gustavo. Presente. Presente. Giovana. Hudson. Presente. Janine. Mike. João Pedro. Júlia. Presente. Tatiane. Kathleen. Presente. Kelvin. Presente. Luan. Presente. Melissa. Presente. Nicole. Presente. Pedro. Rafael. Presente. Carlos. Rosilene. Alia. Tiago. Presente. Tobias, tá aí. Victor. Presente. Lembrando que o Tobias teve aquele problema aí de permissão também. Não me passou o e-mail para ver se era isso. Ok. Consegui salvar aqui. Vamos para a nossa aula. Pronto. Então, a aula de hoje aí, como está bem explícito no título, é principalmente sobre comunicação. Nós vamos falar um pouco, então, sobre comunicação, e como todas as aulas, eu vou passando os slides, vocês podem interagir, fazendo pergunta. Lembrando que se eu perder alguma pergunta do chat, porque eu estou aqui com outra tela visível, alguém pode comentar que tem uma pergunta aí no chat para eu colocar aqui, não cometer a gafe de não responder, caso eu não perceba o chat. Tobias, realmente esse e-mail não estava cadastrado, não sei se você já tinha... Pois é, mas é porque na outra aula eu tentei entrar como estudante, não deu certo também, pediu permissão, aí eu dei esse hoje. Entendi. Aí, não, tranquilo, só estou comentando que pelo menos tem uma explicação agora, por que não entrou. Esse aí não estava cadastrado. Ok, objetivos então da aula, né? Analisar a comunicação e o seu significado, né? A comunicação aqui, eu vou citar o Seiti Arata. Alguém conhece Seiti Arata aí? Levanta a mão quem já ouviu falar do Seiti Arata aí, por favor.
Mantém levantado para eu contar. Só o Edvaldo? Raro isso. Ok. Obrigado. Então, só uma pessoa. Muito fraco, hein? Vocês andam vendo coisas que não ajudam aí no YouTube, né? Aprender sobre a comunicação inter. Levanta a mão aí quem não sabe o que quer dizer interpessoal. Então, todo mundo sabe. Nós vamos comunicar, entender melhor aí a comunicação interpessoal. Nós vamos também estudar a comunicação científica, né? E nós vamos explicar o que é uma comunicação científica. E, por fim, nós vamos falar sobre comunicação tecnológica, tá? Então, na parte de comunicação genérica, aí eu vou citar algumas coisas que eu aprendi com Seiichi Arata. Ele tem um canal no YouTube que basicamente fala sobre comunicação, estudo e foco, e você pode aproveitar muitos conhecimentos gratuitos lá, caso tenha interesse ou necessidade nessa área, né? Eu gosto de mostrar um exemplo aqui, que eu sempre cito, duas palavras que são consideradas sinônimos pela maioria das pessoas, mas existe um pequeno detalhe entre elas para exemplificar a causa de uma comunicação, né? O exemplo que eu gosto, então, das palavras, elas são eficaz e eficiente. E por que eu busquei essas palavras? Porque por muitos anos eu trabalhei na área de qualidade e metrologia. Chegamos a ter uma empresa, eu fui convidado, na verdade, por 2 ex-colegas da faculdade a participar da empresa como sócio. Eles já vinham nessa luta da empresa há 5 anos, quando me convidaram. A empresa, então, já estava passando por certa dificuldade, porque ninguém chama ninguém para sócio se a empresa estiver indo bem, apenas para chamar, né? Sou seu amigo, vou te dar aqui uma fatia de um bolo que tá gostoso. Não é tão simples assim. Então, a empresa passou por uma dificuldade e precisava de uma mão de obra aí qualificada e que fosse barata. Então, eu topei trabalhar de graça para eles por 1 ano e ganhar apenas se a empresa tivesse lucro, porque a empresa estava no prejuízo na época, né, R$80 mil. E aí a gente fez um acordo legal para mim, em que eu trabalhava de graça e ganhava ações da empresa. E aí eu consegui ser empresário por um período. Quando eu larguei a empresa estava faturando 900 mil por ano, e no ano seguinte foi 1.200.000, no ano seguinte 1.600.000, no ano seguinte foram 3 milhões de faturamento. Porque quando eu saí, eu estava muito estressado, e um dos sócios que me ensinou sobre eficácia e eficiência, ele resolveu participar do mercado internacional e fez um grande investimento, por isso o faturamento aumentou. Mas ele também escolheu alguns caminhos errados, e eu vou citar aqui para exemplo. Ele pagou propina para Angola, pagou propina para o governo de Angola para entrar com o sistema lá. E depois de pagar a propina de $400 mil, ele levou um calote do governo de Angola, que pegou a propina e não contratou o serviço. E ele quebrou. Então, eu acho muito interessante, né? Não sei se isso é comum nesse ramo, né? A pessoa levar calote de propina. Não fica com recibo nem nada, eu acho interessante. Gostei, na verdade. E por essas diferenças é que eu pedi para sair antes, porque ele estava caminhando, querendo crescer mais rápido do que precisava. Então, ele me ensinou o que é eficaz e eficiente, em termos de metrologia, em termos de norma, porque na norma está escrito a definição dessas palavras, a norma do VIN. Vou colocar aqui, talvez no VIN você encontre algo. Não tenho certeza que esteja escrito, mas no VIN é usado muito. E são usados os 2 termos. Se são usados os 2 termos, tem alguma diferença. A gente não pode ignorar a diferença. Qual que é a diferença, né? Peguei no dicionário aqui aquela
aquela parte que não é considerada igual, porque se você procurar no dicionário, vão ter várias definições, e uma delas, inclusive, eficaz é considerado algo que foi eficiente, e eficiente é algo que é eficaz. O que não é errado de pensar, mas, assim como ignorante pode ser falta de conhecimento, e ignorante, você pode estar querendo insultar alguém dizendo que é uma pessoa que não pensa, né, que tem atitudes com problemas emocionais, né, que explode, uma pessoa relativamente ignorante pode ser usado nesse termo também. Então, tem que deixar bem claro que a diferença entre esses dois termos, né, tanto na ignorância quanto na eficiência e na eficácia, essa diferença, ela acaba sendo adotada para a maioria das pessoas como sendo a única verdadeira, né? Quando ou seja, ignorante, a pessoa já está xingando. Não é verdade, né? Então, o que nós temos aqui? Eficaz, bom ou ideal para causar o resultado pretendido, né? Ele é efetivo. Efetivo vem de eficaz, ok? E eficiente, ele se caracteriza pelo poder de produzir um efeito real. O que é um efeito real? Um efeito real você está querendo usar um remédio eficiente, ele tem que ter um efeito real de você melhorar. Mas ele não é obrigado a ser efetivo. O que quer dizer isso? O remédio, ele não precisa combater e eliminar o problema. Ele basta ser efetivo e você melhorar. Então, se você tem um remédio eficiente, você melhora. Ok? E o eficiente que produz um efeito real, a interpretação que a gente vê mais comum é que ele vai estar intimamente ligado com o fato de você encontrar um melhor custo-benefício para a solução. Então, o exemplo que eu gosto de dar, né, é um exemplo aí sobre, por exemplo, limpeza, e eu associo o feito melhor que perfeito. Então, eu tenho um jardim aqui, né? Se eu for limpar o jardim, ele tem uma parte de terra, ele tem a parte de grama e de plantas, sei lá, e ele tem uma parte de pedras, né? Algum tipo de pedra lá que foi colocado. A parte de pedra parece que você pode limpar, lavar e etc. Agora, se você considerar que essa área de jardim ali, ela só está limpa, quando essa parte de pedra você puder andar descalço e comer no chão, né, você está querendo eficácia lá. Você quer que a limpeza seja eficaz. Aí você vai pagar para alguém, essa pessoa que vai limpar, vai ficar o dia inteiro lá esfregando até tirar a última, né, o último grãozinho de areia que caiu da parte de terra do jardim lá. E ainda assim, quando soprar um vento, você vai falar, você não fez direito. Porque você está atrás de uma eficácia, que a pessoa seja ultra efetivo, né? Então, não há sentido. E o eficiente seria, limpou lá, aparentemente, né, catou as folhas que caíram, etc., varreu aquele grosso, mas não ficou preocupado com todo o grão. Outro exemplo que eu tenho é um condomínio que contrata uma pessoa, um zelador, e esse zelador, ele é orientado, que tem um grande jardim no condomínio, ele é orientado que uma das funções dele é, às 5 horas da tarde, aguar todo o jardim para que as plantas não morram. E aí, todo dia, às 5 horas, toca um despertador, porque ele é muito eficaz, ele coloca tudo no papel, botou um despertador, toca o despertador, ele vai lá, pega a mangueira e vai aguar, porque uma das atribuições dele é todos os dias aguar o jardim às 5 horas. E aí chega o síndico, num dia de chuva, ele lá aguando o jardim às 5 horas. Aguar o jardim quando está chovendo é a prova da pessoa ser eficaz e não eficiente. Ok? Ele está sendo efetivo. Não, essa é a minha atribuição. Eu estou fazendo. Depois ninguém vai brigar que eu não aguei. Já o eficiente, ele não iria pensar dessa forma. O efeito real é qual? As plantas não podem morrer de sede, mas está chovendo. Chovendo, eu não vou aguar o jardim. Vou arrumar outra coisa para fazer. Então, esses dois exemplos deixam bem claro uma pessoa eficaz
é aquela que resolve e faz o que é pretendido. E uma pessoa eficiente, ela usa mais o bom senso para economizar aquele $1, né? Então, eu acho, né, aí já é opinião, que o eficiente está associado ao engenheiro, que economiza $1 para resolver o mesmo problema que os outros todos resolvem com 2. E aí, quando vocês escrevem um texto ou alguma coisa, eu vejo muito uso de eficaz, às vezes eficaz e eficiente. Então, eu pergunto, você estava querendo dizer o que exatamente? Às vezes a gente fica usando muitas palavras que a gente não entende o todo. Então, eu penso que o eficaz, né, que é ser bem efetivo, né, ele precisa ser usado com cautela. Né? Eu preciso realmente eliminar o problema, porque senão é um caso grave. Por exemplo, você está desenvolvendo um software agora. Se você for eficiente, você vai entregar uma versão de software para o seu cliente, e o seu cliente vai usar, o software vai ficar legal, e de vez em quando ele vai encontrar bugs, né? Bugs, para quem não sabe, daquele bichinho que quer dizer que o software tem defeitos. Então, ele vai encontrar defeitos no sistema e vai falar para você assim, tem que arrumar isso. E aí, você vai ter um tempo para arrumar, porque ele quer usar o software e está pagando. Se você é eficaz, o seu cliente nunca vai encontrar o bug. Quem vai encontrar o bug é a sua equipe, que é eficaz. Porque eles vão ser muito efetivos. Então, sim, eu quero usar eficaz na hora que eu falo do software que eu desenvolvo. Eu quero desenvolver um software eficaz e que também seja eficiente, ou seja, quando eu não consigo eliminar todos os bugs, eu vou fazer o melhor efeito real possível. Mas a ideia é ser efetivo. Eu quero ser eficiente e eficaz na resolução dos problemas com o meu software. Então, tem momentos que vale a pena você colocar o eficaz, que você quer realmente que o efeito seja efetivo. Então, isso aqui é um exemplo, né, de significado, assim, só para entender o quanto que a comunicação é importante. Você também não sabe como que o seu receptor conhece as palavras que você está usando. Você quer usar palavras complexas, difíceis, engenheiro? Quer mostrar que você estudou engenharia por 5 anos e que é doutor? Então, toma muito cuidado ao falar com o técnico. Ele, às vezes, não conhece as palavras e você, usando palavras muito sofisticadas, você vai ter problema. Ainda na área de metrologia, e não somente na área comum, tem a palavra preciso e exato, de precisão e exatidão. Esse preciso não é do verbo, né? É a da precisão lá. O preciso, de ser preciso com precisão, né? Você pode encontrar no dicionário que faz falta, necessário, indispensável, do verbo precisar, que você está acostumado aí a usar normal. E o efeito, né? Feito ou determinado com absoluto rigor ou perfeição. E aí ele coloca aqui, exato, certo, ok? E isso está no dicionário, não está errado. Então, as pessoas conhecem essa informação. Tudo bem? E o que é ser exato? Ser exato que não contém erro, certo, correto, né? Normalmente é associado a valor e dívida, ou dívida, né? Com grande rigor ou precisão. E aqui, observa que está começando a chegar no significado que eu quero. Aqui ele falou de medida, né? Uma medida de rigor e precisão. Só que também do dicionário. Agora, olha só, engenheiro que vai escrever arquivos, relatórios técnicos, se a gente pular para a norma. Agora, eu saí do dicionário e fui para o VIM, Vocabulário Internacional da Metrologia. Então, de acordo com o VIM, né, e aí eu vou usar a precisão, naquele assunto de metrologia que estava no dicionário, que estava dizendo que era sinônimo de exatidão, e não é. Quando a gente fala precisão de medida, essa expressão, precisão de medida, eu estou falando de metrologia. Então, se você está conversando entre metrologistas ou instrumentistas que mexem com instrumentos e equipamentos de medida, e você usar precisão, você não precisa falar precisão de medida, porque está envolvido, está no assunto que vocês estão falando sobre medição, porque é o assunto do trabalho.
Mas o termo correto seria precisão de medida. Precisão de medida, segundo o VIM, Vocabulário Internacional de Metrologia, é o grau de concordância entre indicações ou valores medidos, obtidos por medições repetidas medições, no mesmo objeto ou em objetos similares sobre as condições específicas. Ou seja, vocês conhecem muito o termo CN, como é que é? Condição normal de temperatura e pressão, né? CNTP. Então, CNTP é usado muito em metrologia, é usado muito na parte de instrumentação. Então, eu grifei aqui, principalmente, medições repetidas e também valores medidos. Vamos ver agora o que seria a exatidão de medida, que, segundo o dicionário comum, seria a mesma coisa, mas não é. Vamos ver o que o VIM fala. Grau de concordância entre um valor medido e um valor verdadeiro de um mensurando. Aí você pode levantar a mão, eu não sei o que é mensurando. Mensurando é um instrumento ou um sistema de medição que está sendo calibrado, ele é chamado de mensurando. Mensurando é um sistema de medição sob calibração. E o que é padrão? Padrão é um sistema de medição já calibrado, ou seja, você conhece o que é calibrar, comparar a sua medida com um valor verdadeiro. Então, um padrão é um instrumento calibrado que é considerado que mede o valor verdadeiro com uma certa incerteza, com uma certa insegurança ou desconfiança, certo? Então, um valor verdadeiro, o que é um valor verdadeiro? O valor verdadeiro é o valor que você está colocando para ser medido. Vamos supor que você tenha um padrão que tenha 1 metro e você tem uma trena que você está calibrando, ela é mensurando. Ela vai medir 1 metro, a trena mede, então ela vai medir 1 metro. Quando você medir aquele metro você sabe que é 1 metro. E ele tem umas incertezas, mas são incertezas conhecidas. Então, por quê? Porque ela foi calibrada. O metro foi calibrado. Então, a trena, com incertezas desconhecidas, que não sabe quanto que erra a medição, vai dizer quanto que tem exatamente no metro. Tem 1,02 centímetros, né? Ou 2 centímetros. 1 metro e 2 centímetros. 1 metro, ponto 0,2. E aí, aquele ponto 0,2, você sabe que é um erro de medição da trena. Por quê? Porque você está comparando ela com o valor verdadeiro. Então, você está falando da exatidão da trena. Agora, quando você mede com um paquímetro digital, e ele mede ali um valor de 20 milímetros, quando você tira o paquímetro e entrega para outra pessoa, essa outra pessoa vai lá e vai medir, ela tem uma técnica diferente, vai pôr a posição diferente, vai pressionar o paquímetro de forma diferente, e ela vai encontrar outra medida, outro valor medido. Quando você tem uma média de vários valores medidos por diversas pessoas, ou a mesma pessoa várias vezes, nós estamos falando de precisão de medida se o equipamento consegue medir a mesma coisa várias vezes. Quanto menor a variação dessas medições em relação à média, mais preciso é o equipamento. Quanto mais próximo do valor verdadeiro for a medição, mais exato é o equipamento. Alguém quer fazer uma pergunta aí? Muito bem. Então, eu faço uma pergunta. Nós temos que discutir as coisas. Eu quero saber o seguinte. Quando vocês tiverem uma cirurgia delicada a fazer no cérebro, né? O que está na moda aí, que a automação quer fazer. O Elon Musk, como é que é? Elon Musk é o bagulho do chip, né? Ele quer botar um chip no seu cérebro, ok? E esse chip, essa cirurgia tem que ser um pouco delicada. Eu pergunto a vocês, o médico que vocês vão contratar para fazer isso, para vocês poderem acessar a internet no pensamento. Esse médico, ele vai ser, você prefere que ele seja preciso ou exato? Vamos lá, participem. Ele tem que ser preciso, não? Ele tem que ser preciso. Todo mundo concorda? Concordo. Posso comprar. Coitado vai morrer. Exatamente, ele tem que ser preciso. Ou seja, ele não pode ficar variando, né, muito com o bisturi ali, não. Ele tem que ficar lá
com muita precisão, saber onde ele vai colocar e colocar certinho. Só que o saber onde ele vai colocar é o valor verdadeiro. Existe um caso em que o médico fez uma cirurgia no pé de uma pessoa e fez o protocolo do jeito que estava previsto lá nos exames. No entanto, como os auxiliares, os enfermeiros da época erraram a anotação, ele errou do pé esquerdo para o pé direito. Então, ele fez uma cirurgia no pé bom. Então, isso aí faltou exatidão, mas ele foi preciso. Não, o médico que ele quer contratar precisa dos dois. Ele precisa ser preciso e exato. Entendeu? É tipo quando acontece aquela troca de cirurgia, uma pessoa era pra fazer uma cirurgia, aí só que as pessoas trocou a pateleta e fizeram a cirurgia na pessoa errada. Também aconteceu já, é verdade. Teve uma vez um caso de homônimo, né? As duas pessoas tinham o mesmo nome, mas elas tinham idade bem diferente. E aí eles inverteram a cirurgia no mesmo hospital. Então esse é o problema aí de ter um nome comum. Inclusive você pode ir lá num cartório, falar que tem dezenas de pessoas igual, já é uma boa justificativa para inserir um nome do meio ou fazer alguma alteração no nome, tá bom? Eu mesmo, eu já encontrei duas ou três, não, acho que são duas pessoas, mas são duas ou três pessoas homônimas aqui no Brasil. Um está no Rio de Janeiro e, inclusive, estudou como eu em Curitiba. Né? Também é mestre e também é professor, o que mata a pau mesmo, é muito igual. Hã? No SUS, eles criaram, tem um protocolo para isso. Uhum. Aí, por isso que tem que pedir o nome da mãe. É muito difícil a pessoa ter o mesmo nome, as mães terem o mesmo nome. Exatamente. Isso é um bom protocolo. Mas eles só fizeram isso depois de alguns erros, né? Porque eles achavam que não precisava. Nossa, imagina, quando vai acontecer? Acontece. Estão entendendo a importância, então, da comunicação. Então, agora, indo para um dicionário online e um dicionário comum para entender a palavra comunicação. Comunicação é a palavra derivada do termo latim comunicare e significa partilhar algo ou tornar comum algo. Tudo bem? Segundo, né, significados.com.br, não é propaganda, mas a gente sempre usa muito a internet. Ação de transmitir uma mensagem, segundo um dicionário, peguei esse exemplo lá no dicionário, é ação de transmitir uma mensagem, isso é comunicação. Então, se você está transmitindo uma mensagem, independentemente dela ser oral, escrita, via rádio, via vídeo, via mímica é muito interessante, todo mundo aí já brincou de telefone sem fio, certo? Sim. Essa brincadeira é incrível, e ela prova o quanto a gente acha que comunica bem e comunica mal. O fato de, no telefone sem fio, a mensagem original ser totalmente alterada depois de passar por 10 pessoas, mostra que as 10 pessoas não têm boa comunicação. Isso não pode acontecer numa engenharia, não pode acontecer num departamento médico, não pode acontecer com profissionais. Então, é por isso que é importante essa aula, ok? Então, essa aula é muito importante. Você tem que falar, se expressar, independentemente do tipo de expressão que você vai usar aqui. A sua comunicação tem que ser tão boa, clara, que a interpretação pode ser somente uma, aquilo que você queria dizer. Né? Eu gosto muito do exemplo da nossa Constituição, que tem uma comunicação aparentemente não tão clara, que cada jurista que lê tem uma interpretação diferente, depende só de quanto está pagando o cliente. Né? Se o cliente paga muito e a interpretação que ele precisa é uma, nós vamos trabalhar para essa interpretação. Esse é o trabalho do advogado. Eu brinco também que, né, tem muitas piadas sobre advogado e engenheiro aí, não é nem invenção minha, né? Mas eu brinco que se todo o contrato fosse bem escrito, toda a comunicação fosse clara, advogados não teriam lugar nesse mundo, né? Porque bastaria olhar e falar, um robô iria dar a sentença, 0 ou 1, não tem que ter advogado, não acho que, pela interpretação dele, né? Mas, como a comunicação é falha, as leis são falhas, o entendimento das leis são falhos, né? As pessoas não entendem o que está escrito,
automaticamente um advogado consegue converter uma sentença que todo mundo olhando de primeira, assim, a maioria, porque todo mundo não dá, porque a comunicação é diferente para todo mundo. A maioria olhar e falar assim, não, isso aqui não tem jeito, o cara vai lá e inverte com boas argumentações, colocando a interpretação da pessoa com relação àquilo. Então, alguém quer comentar aí sobre comunicação em si? Ok, vamos passando. Então, começando agora para outro objetivo da aula, que é a interpessoal aqui. Comunicação interpessoal é a ação de transmitir uma mensagem entre pessoas, né? Então, você tem um orador e você tem um receptor, né? O orador manda uma mensagem e se ele não pedir um feedback, termo em inglês, né? Que quer dizer ouvir da pessoa o que ela pensa sobre um determinado assunto, ou ouvir algo, ou perceber algo do que foi feito, né? Feedback é muito útil aqui em controle e automação, porque o controle que tem feedback, ele é um controle de malha fechada. É considerado uma malha fechada porque você manda um sinal e o sinal volta para você saber, né, se foi o que você mandou, se está acontecendo o que você queria. Então, malha fechada com feedback. Então, vamos supor que você peça a um funcionário para fazer algum trabalho, né? Fulano, faça isso. Você vira as costas, acha que foi bem claro, e quando você volta, ele fez aquilo e não isso. Ele fez totalmente diferente do que você queria. Ou ele fez mais, ou ele fez menos, ele estragou alguma coisa porque fez um pouquinho diferente do que você queria. A culpa não é e nunca será do subordinado. O receptor, ele é passivo. A culpa sempre é e sempre será do ativo, do orador, que não se expressou corretamente. Então, tem muitos supervisores aí que falam assim, não, o funcionário, entre aspas, foi burro. Como assim foi burro? Ninguém é burro. Não existe... você chamar uma pessoa de burro, você está sendo ignorante, você não tem conhecimento. Não existe isso. Burro é aquele que está no pasto. Você não pode ficar agressivo, né? E chamar alguém de burro porque ele não entendeu a sua mensagem. A sua mensagem foi clara. Você se colocou no lugar do receptor. Você analisou a escolaridade do receptor. Você analisou o contexto do momento que ele recebeu a mensagem, o que ele estava pensando na hora. Não. Então, você não pegou um feedback. A culpa é sua. Então, é isso que o Seiji Arata prega. Toda comunicação, toda vez que você tiver algo importante para falar para alguém, ou delegar, a delegação, vou delegar uma tarefa. Delegar uma tarefa não é falar, faça isso. Não. Envolve coisas. Fazer junto a primeira vez, mostrar como que faz, ver a pessoa fazendo pela segunda vez, perguntar se tem uma dúvida, gerar uma variação, né? Os casos que podem acontecer de dar errado na tarefa, e como ele tem que interpretar cada variação. Você pode simplesmente colocar na sua mensagem qualquer variação do que foi feito aqui, você vem me interromper, porque não é para acho que é assim que resolve, acho que é um problema, acho que prédios caem, acho que pontos caem. Cuidado, acho que software não funciona, tá? Acho que fiz certa a rotina que você pediu. Software não vai funcionar. Um software que não funciona errado, eu já contei o caso da ABB, uma empresa que já está instalado em São Paulo há muito tempo, fornecendo robôs para a área automobilística. Eu vi nas cartas que alguns gostam da área automobilística. Então, eu vou contar um caso que eu vivenciei na Volvo do Brasil quando eu fui estagiário lá. A Volvo do Brasil estava fazendo a implementação da fábrica de cabine e o funcionário da ABB acho que programou certo o robô da ABB. E aí o robô da ABB, na hora que ele foi fazer o teste e ligou do acho que tá certo, o robô deu um tapa na chapa de aço, que seria soldado para fazer a parte de baixo da cabine, e essa chapa de aço viajou 200 metros dentro do galpão da fábrica e parou na parede. Fato. Isso foi um incidente de trabalho. Outro fato, a Volvo tinha um contador de incidente de trabalho que já estava lá nos seus 300 e tantos dias, sem incidente de trabalho, e teve que zerar esse contador por causa
do funcionário da ABB, que acha que sabia o que estava fazendo. Outro fato, a sorte desse funcionário que não tinha ninguém no caminho que a chapa passou. Ele só destruiu materiais. Ok? O robô é forte, o robô carrega a chapa de aço, e ele é rápido, ele tem torque. Ele deu um tapa na chapa ao invés de pegar a chapa. Por quê? Porque ele errou a trajetória da programação do robô. Então, acho que, sem um feedback, sem testar mesmo, você não deve trabalhar em controle e automação, tá bom? Todo mundo que gosta de acha que está certo, eu brinco assim, eu faço isso até com meus filhos. Eu falo assim, eu faço uma pergunta, a pessoa começa a responder, acho que, eu falo assim, não, a tua pergunta é, eu sei ou não sei primeiro? Se você não sabe, não acha nada, não, por favor, eu não estou pedindo opinião, eu estou perguntando. Agora, se eu pergunto assim, na sua opinião, o que você acha da novela? Aí é outros 500, eu estou pedindo opinião. Aí você fala, acho que. Se eu não comecei a frase com a opinião que eu quero, é porque eu quero saber se o técnico tem grandes chances de dar certo, pode subir no avião aí que ele deve voar. Não, obrigado, eu vou de carro, eu vou a pé. Né? Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, um delator aí desses casos aí das corrupções da vida, ele falou, até vou fazer o depoimento lá no outro estado, mas eu tenho uma condição. Qual? Eu não quero ir de avião, porque aviões caem facilmente no nosso meio. Eu achei muito engraçado. O cara, que era bandido, entre aspas, porque ele já estava na prisão e tal, ele falou que só iria dar o depoimento se ele fosse de carro, porque aviões caem. Eles têm um método fácil de fazer um incidente aéreo acontecer. Né? Então, as coisas, para acontecer, tem que ter um motivo, né? E o feedback aqui vai ajudar você a zerar os acontecimentos indevidos. Então, comunicação científica agora. Alguma dúvida sobre a comunicação interpessoal aqui? Você precisa de um feedback? Não? Principalmente se você estiver delegando tarefas, viu, engenheiro? Delegou tarefa para um técnico, feedback. Comunicação científica. Qual que é a comunicação científica, segundo o que consta por aí? Então, elas são pôster, publicações, artigos, teses, dissertações e seminários. Você não vai ver facilmente uma comunicação científica sendo feito entre pessoas apenas. Não. No mínimo aí um pôsterzinho passando a ideia do científico. E essa aqui, sim, é uma comunicação que não pode gerar erro nenhum. Aí eu peguei aqui, entre aspas, e eu peguei desse site, esse material está no Moodle, você vai poder passar o mouse em cima desse verdinho aqui, clicar e abrir o site para ler um artigo bem interessante. E eu peguei lá isso aqui, ó. É através da comunicação científica que um pesquisador registra o seu trabalho e permite que o mesmo seja estudado, aprimorado ou conhecido pelos interessados e também por gerações futuras, né? Então, aqui, pessoal, quando se fala, por exemplo, gerações futuras, por que o ser humano está evoluindo, né? Por que nós saímos das cavernas para os arranha-céus, né? Porque alguém fez um estudo e fez uma comunicação científica, porque quando ele morreu, a gente já sabia o que ele sabia também, graças à comunicação científica dele. Então, a gente não parte do zero. A nova geração que vem, ela não parte do zero, ela parte de onde os pesquisadores, os cientistas anteriores anotaram. Isso é muito importante para a evolução do ser humano em termos de ciência. Né? Ciência é uma coisa boa, principalmente se for usado para o bem. Né? Recentemente descobriu-se coisas aí que a ciência foi usada para o mal, no meio dessa pandemia toda aí. Mas tem gente que ainda está com a cara fechada para isso. Então, vamos lá. Vazaram e-mails, né? Vazaram e-mails. Né? E-mails de pessoas importantes nos Estados Unidos, né? Leve a sério cada redação, cada relatório e cada apresentação oral que nós fizemos ao longo do nosso curso. Por quê? E é por isso que eu sou tão rigoroso no que você escreve. Você escreveu eficiente, você queria dizer eficiente. Você escreveu eficaz, você queria dizer eficaz. Você colocou um E entre os dois. Era E, os dois ao mesmo tempo? Ou era ou? Pode ser pelo menos um deles. Pode ser os dois também. Não existe E/ou. E/ou é uma invenção por comunicadores mal qualificados e receptores analfabetos. Tá? Eu sou muito rigoroso nisso.
Por quê? Porque o português é claro, existe o E, não existe a barra. A barra é na matemática, que é um símbolo para divisão, né? O E, barra qualquer coisa, a barra qualquer coisa, você tem que avaliar, tá, o que essa barra quer dizer? Existe o hífen tá certo. Um dispositivo analógico digital. Hífen, você está ligando duas palavras independentes, formando uma terceira palavra com um significado específico, que é um conversor analógico para digital. Ok? Então, você põe analógico digital com hífen, né? Então, na escrita, na redação, seria muito rigoroso, para você não errar na sua comunicação quando se tornar engenheiro. A comunicação tecnológica escrita precisa ser o quê? Número 1, precisa. A gente já viu o que é a precisão ali que a gente quer, né? Ela tem que estar correta, tá? Ela precisa ser breve. Breve quer dizer para de enrolar, objetiva. Quando você escreve muito, você dá acesso ou você dá direito a advogados interpretar do jeito que quiser, porque tem muito texto. Você pode se embananar. Teve gente que, ao escrever o último trabalho, fez um trabalho sucinto, com 3 parágrafos, com 3 linhas por parágrafo, mais ou menos, ou em média. O que aconteceu? Tirou 10, acertou tudo, porque menos é mais. Ele fez o trabalho, foi objetivo, não inventou, não quis escrever de forma muito sofisticada, então ele não errou em vírgula, não errou no E, não errou em nada, entregou um trabalho correto, ok? Então, seja breve, direta, sem rodeios. Imagine se todo trabalho científico você tivesse que contratar advogado para entender o que foi dito. Deus me livre, né? Certo? Ela precisa, então, ser clara. Não pode dar dupla interpretação, que é o que mais acontece nas leis em todos os estados de todo mundo, por isso que tem tanto advogado por aí. O que é dupla interpretação? O fulano entendeu que ele podia matar o outro fulano entendeu que ele não podia matar o outro. Vamos para a justiça, vamos ver quem estava certo. Quais as condições que eu posso matar? Quais as condições que eu não posso matar o outro? Entendeu? Então, uma lei tem que ser clara, né? Não precisa ficar, não, eu preciso de um advogado e um juiz intermediano, né? Para eu poder saber se eu podia ou não ter matado naquelas condições. Tinha que estar muito clara na lei. 4, de fácil entendimento. Menos é mais, simples é melhor que complexo. Eu não inventei essas frases, elas são origens de quem criou, por exemplo, a linguagem de programação Python. Python é a linguagem que mais cresce. Ela recentemente, em maio, no mês passado, Python passou a ser a segunda linguagem mais usada no mundo, perdendo apenas para C. Tá? Ela passou o Java de novo. Então, ela fica trocando com o Java em primeiro e segundo, quem que vai ser o segundo e terceiro lugar hoje. Quando eu comecei a estudar Python, na primeira década do século, Python estava entre as 10 mais, em 7º, 8º, né? Agora ela está brigando entre segundo e terceiro, né? E se você quer fazer hoje Big Data, que está na moda, né? Tem um marketing pesado aí de um curso de Big Data, né? Um curso caro, 1.200 por mês, mas que promete um salário alto, de até 20 e tantos mil, só com o curso, você não precisa ter nenhuma graduação, ok? Só o curso. Por quê? Porque eles querem conhecer o que está escrito nas redes sociais, querem conhecer o que você pensa para poder oferecer o produto que você quer ou fazer algum outro tipo de uso, né? Os bancos pagam muito por Big Data e as grandes empresas pagam muito por Big Data porque é o melhor marketing hoje. Então vai chegar para o que você quer comprar. Sim. Desculpa interromper, mas Data Science também, né? Data Science ele também está nesse meio. Exatamente, é a mesma coisa. Eu estava querendo dizer Data Science, só que é em inglês, né? Eu estou falando Big Data apenas também em inglês, mas é Data Science e Big Data, né? Big Data é o que está lá, Data Science é pegar essa data e fazer algum uso aplicativo, né? Não é isso? É isso mesmo. Inclusive é uma profissão muito interessante, né? Eu dei uma lida sobre ela, eu achei bastante interessante, até me interessou. Eu só chamo a atenção o seguinte, é igual a engenharia. Engenharia é uma coisa muito interessante, né? Só que para cada engenheiro você precisa de 200 técnicos. Para cada formado nessa Data Science, né? Quantas são as vagas de fato? Quando eu vejo um marketing muito pesado para muita gente fazer um curso,
eu fico preocupado com o seguinte, tá, vão ter lá as vagas, mas quantos estão fazendo o curso e vão não ter vagas, entendeu? Tem que tomar cuidado na hora de escolher um investimento a ser feito na sua carreira, se vai ter mercado, né? Algumas profissões vão morrer nos próximos anos, vão ser automatizadas totalmente, e outras vão continuar. Engenheiro de controle de automação é umas que vão continuar, mas quanta quantidade de vaga que vai ter mesmo de controle de automação? Muito vai ser necessário nas fábricas para fazerem os produtos desse controle de automação, o que não for possível de robotizar. Quem conhece a história aí da fábrica, acho que foi da Adidas, nos Estados Unidos. Eles montaram uma fábrica piloto 100% automatizada para fazer testes. Então, na fábrica atual deles, entre aspas, atual na época, né? Uma fábrica que tinha atual neles lá, empregava 350 aproximadamente funcionários em toda a fábrica. Na nova fábrica, eles passaram a empregar 50 e poucos funcionários, 52, 53, no máximo 55. 50 e poucos funcionários, foi o que eu li no artigo, tá? Uma reportagem. E a fábrica começou a funcionar, e então eles começaram a avaliar os tênis fabricados pela nova fábrica, comparado com os tênis da velha fábrica, em que tinha muitas pessoas. E a qualidade dos tênis aumentou. Ou seja, os robôs estavam fabricando melhor. Moral da história, em pouco tempo, né? Claro que não teve uma reportagem disso, mas eu estou concluindo agora, porque é óbvio. Em pouco tempo, eles resolveram, então, que deu certo a automação da fábrica e que os 50 e poucos funcionários eram só funcionários essenciais, alguns para manterem os robôs funcionando e outros para manter a parte de gestão da empresa funcionando. Todos os outros funcionários operários foram demitidos. Você acha que eles aplicaram isso em outras fábricas ou não? É só pensar um pouquinho, né? Então, sim, vários empregos vão embora. A pergunta é, vocês que estão causando esses desempregos, vocês sabem quais são os empregos que ficam, né? Vocês já sabem que existe inteligência artificial programando, ou seja, você faz um robô que faz programa e dispensa o programador. Qual programador? O programador trivial, não o programador do robô, entendeu? Aquele programador básico, né? Eu aprendi a programar, eu fiz uma calculadora. Você não sabe programar ainda, você só fez uma calculadora, tá bom? Cuidado com isso. Mais alguma informação aqui que vocês querem acrescentar? Queiram acrescentar, perdão. Bom, e aí vem as referências, como sempre, né? É importante, né? Esse livro, sugiro a leitura do capítulo 5, que tem muita informação interessante sobre esse tema. Tem esse outro livro, e tem também o VIN, que eu usei e citei aí, além daquele link da internet que eu deixei lá. Ok? Dúvidas, perguntas, sugestões? Estamos encerrando a nossa apresentação. Engraçado, né, pessoal? A gente tá meio que tirando o nosso próprio emprego daqui a uns tempos. Exatamente. Não duvido nada, tá? E a Skynet está cada dia mais próxima, tá? A Skynet. Doideira, hein? Imagina? Não é doideira. Pode prestar atenção. Todo filme de ficção da década de 40, 50, 60 já aconteceu. Por que você acha que o da 80 não vai acontecer? Hã? Esse negócio da inteligência artificial se voltar contra a gente é bem provável. Eu não acho impossível. Tem gente que fala... Vocês assistiram o Eu, Robô? Eu assisti. Eu, Robô tem uma frase que eu uso todo dia. Minha lógica é inegável. Tem um ponto. Então, a Vicky estava certa. Minha lógica é inegável. Meus filhos querem assistir o Robô até hoje, tanto que eu uso. Falei assim, não, ainda não tem idade para isso. Eles nunca não assistiram, não? Não. Nossa senhora, assisti umas 4, 5 vezes já esse filme, já. Muito bom. Tão louco para assistir, principalmente depois que eu falei que é o Will Smith, e eles gostaram do Will Smith com alguns filmes que eu já deixei eles assistirem, né? Então, eles ficam doidos para assistir. Não, tem que assistir o Robô. Coloca Eu Sou a Lenda depois. Eu Sou a Lenda. Nossa, Eu Sou a Lenda é top. Eu Sou a Lenda, eles já assistiram comigo. Por causa do cachorro, né? A gente tem cães aí. Meu filhinho chorou com o cachorro, tadinho. O meu filho de 10 anos, foi forte para ele. Mas é pesado, né? Pelo menos não mostra a cena finalizando o cachorro, né? Mas tá tudo certo. Até eu já chorei com a cena do cachorro. Aquela cena é forte, né? Arrepiei aqui de lembrar, porque a gente se emociona. Eu me emociono mais por causa da situação que eu vi o meu filho, entendeu? Meu filho ama muito cães. Tô quase chorando aqui, só de lembrar dele chorando. É triste. Mas é isso aí, a emoção é isso, assistir filme é bom. E toda ficção que já se realizou
é uma prova de que as que não se realizaram só depende de um pouco de tempo, né? Então, só temos que tomar um pouco de cuidado para que quando se realizar seja coisa boa, porque a engenharia, lembrando, lá atrás a gente já viu, é para servir a sociedade, não destruir a sociedade, né? Fica meio estranho aí a Skynet chegar e destruir tudo. Beleza? Beleza. Então, agradeço a atenção da aula, espero que melhorem a comunicação com os seus pais, com os seus irmãos, com os seus parentes, com os seus amigos, para que peçam feedback. Você entendeu o que eu realmente quis dizer? Né? Não quero te magoar, não quero... Né? Sempre um tom de voz ajuda e tentar resolver as coisas aí, conversando, explicando o raciocínio lógico, as coisas, e principalmente, né, em dias de hoje, aceitar o diferente, né? Aceitar a opinião. Ah, mas a opinião dele é ilógica. Peraí, você se colocou 100% no lugar da pessoa? Você ouviu ela falando todos os argumentos que faz ela ter aquela lógica, aquele raciocínio? Então não chama de uma opinião ilógica ainda, é precipitado, né? Obviamente que se ela está discutindo que a água é molhada ou é seca, aí você só tem que sair de perto, você não tem que discutir, né? São coisas que não precisa, né? Tá certo? Combinado? Deixa ela com a opinião que a água é seca, né? Fazer o quê? Obrigado aí. Vão todos com Deus. Boa semana. Semana que vem tem mais, conforme nosso plano lá já previsto. Eu não vou passar um trabalho de comunicação porque é um pouco difícil, tá bom? Então, fica aí. É uma semana de folga aí para vocês. Tchau, tchau. Valeu, professor. Muito obrigado. Bom final de semana para o senhor. Valeu, professor. Tchau, obrigado. Bom final de semana, professor. Tchau, Bom final tchau. de semana, professor. Tchau. Tchau, obrigado.